Sejam bem-vindos ao Evangelho do Lar desta semana. Vamos agora preparar-nos para, em família, podermos estar mais um pouco aprendendo com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus, como é prática no Evangelho no Lar. Não esquecer de colocar a jarra com a água e com os copos em número suficiente para todos os participantes. Para prepararmos o ambiente no nosso lar, para harmonizarmos as nossas mentes, vamos escutar uma canção. Página 14. Canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Olho a brisa, olho o mar e olho a multidão. Olho o rio, olho o monte em grande vastidão. Olho o ser que sofre e a que já ninguém dá mão. Olho em ti, Jesus, que és meu irmão. Creio em ti, Senhor, peço que me venhas visitar. Deixa em teu redor a doçura e o olhar. Nesta minha vida quero tempo aproveitar. Vem, Senhor, amparar. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vais mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar. Canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vais mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar. Vem, Jesus, a terra libertar. Querido amigo, Jesus companheiro de todas as horas, uma vez mais nos reunimos em Teu nome para darmos graças pelos ensinamentos que nos permites ir tendo nesta vida, pela possibilidade de os aplicarmos, e para isso te pedimos que nos ajudes a compreender os ensinamentos do Evangelho, a saber debatê-los no nosso íntimo, com aqueles que nos rodeiam e, sobretudo, a estarmos atentos para que possamos auxiliar
dar testemunho e agir de forma solidária, procurando aproximar-nos do teu exemplo e assim irmos espalhando a tua mensagem. Ajuda-nos a fazer desta sessão do Evangelho um momento sereno, de família e de parceria com aqueles que nos escutam, deste lado e do lado da vida. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10º, item 9 e 10, o argueiro e a trave no olho. Porque vedes vós o argueiro no olho do vosso irmão e não vedes a trave no vosso? Ou como dizeis a vosso irmão, deixai-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócritas, removei primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. São Mateus, capítulo 7, versículos 3º e 5º. Um dos caprichos da humanidade é ver o mal alheio antes de ver aquele que existe em nós. Para se julgar a si mesmo, seria necessário poder olhar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira para fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? É o orgulho incontestável que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois que esses dois sentimentos neutralizam-se mutuamente. Como pode um homem bastante fútil crer ao mesmo tempo na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades e ter bastante abnegação para acentuar nos outros o bem que o poderia ofuscar, em vez do mal que o poderia pôr em destaque? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo, no fundo, e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. A mensagem de hoje é do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografia de Arnaldo Costeira. Tem como título Defeito. Frequentemente exasperas quando te chamam a atenção para algo que disseste ou fizeste e recusas aceitar que possas ter errado. Quem dentre nós se pode achar perfeito sem ser tentado a falhar, a cair no julgamento fácil e doloroso? Recolhe por lições as aparentes injustiças da vida. Medita, reflete, analisa tuas ações, numa palavra, vigia teus pensamentos e sentimentos, reprima as tuas próprias investidas do orgulho que ainda viceja em teu coração. A verdade sempre vem ao de cima, tarde ou cedo, para nós e para os outros. Procura, antes de tudo, não ver o argueiro no olho do teu vizinho. Escapa à tentação do julgamento fácil. Se o que te apontam não procede, os seus autores virão um dia, cabisbaixos e comprometidos, alegrar a tua alma, buscando o perdão que deves estar preparado para conceder. Diz o texto que o argueiro será eventualmente um dos caprichos mais pertinentes na humanidade. Se olharmos de facto para as nossas vidas, para os nossos comportamentos, para as nossas atitudes, para o nosso vivenciar com aqueles que estão à nossa volta, talvez consideremos esta situação do argueiro como a mais difícil de extirpar dos nossos comportamentos, das nossas vidas, das nossas formas de ser e de estar. Todos sentimos no dia a dia os reflexos, as vibrações daqueles que, ao chamarem-nos a atenção por algo que terá sido feito ou não terá sido feito, nós reagimos em vez de, muitas das vezes, analisarmos as circunstâncias, de observarmos o porquê da advertência e depois de refletirmos bem sobre aquilo que nos foi dito, se sim ou não
devemos repostar, devemos dizer seja o que for. Temos, de facto, conosco as traves. Os argueiros são pequenos daquilo que vivenciamos e olhamos e observamos nos outros, mas as nossas traves muitas das vezes obrigam-nos ou forçam-nos a observar neles aquilo que mais importante e de mais força e de menos bom e mais negativo temos em nós. O reflexo que ouvimos nas mensagens que lemos são reflexos do dia a dia. Talvez esta forma de ser e de estar que todos temos na nossa vivência seja uma das necessidades mais profundas do ser humano em olhar bem para si, para dentro de si, para aquilo que é, para aquilo como se comporta, para aquilo que pensa, para aquilo que tem como sentimento e verificar se sim ou não deve, primeiramente, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, olhar primeiro para si, olhar primeiro para a sua forma de ser, a sua forma de pensar e, quando lhe é advertido este ou aquele ponto de vista, que tenha a calma e a serenidade para aceitar o seu próprio erro. O ensinamento de hoje do Evangelho, que se intitula A Trave e o Argueiro, deve concitar-nos à reflexão porque foi um ensinamento que Jesus trouxe há mais de 2000 anos, o que significa que naquela época também já havia muita tendência de nós repararmos nos defeitos dos outros e não olharmos da mesma forma para aquilo que são ainda as nossas imperfeições. E os séculos transcorreram e, infelizmente, ainda permanece em muitas pessoas este hábito, este defeito que nós temos, que é fruto, naturalmente, do orgulho que ainda cada um de nós possui. É o orgulho que nos faz achar mais do que os outros, mais do que os nossos semelhantes. E nessa perspectiva de sermos mais do que os outros, nós procuramos encontrar, muitas das vezes, as justificações que nos levam a acharmos-nos superiores. E então, em vez de procurarmos analisar quais são as nossas imperfeições e quais são as nossas qualidades, nós temos muito mais hábitos de olhar para aquilo que são as atitudes e os pensamentos dos outros e de julgar essas atitudes e esses pensamentos. E Jesus vem, naturalmente, chamar-nos, muitas das vezes, de hipócritas, porque achamos que os outros têm um defeito muito grande, quando nós temos-los ainda superiores. Daí a comparação entre a trave e o argueiro, sendo que o argueiro é correspondente a um cisco que nós temos muitas das vezes no olho, enquanto que a trave é um elemento bem mais espesso e que nos ofusca a visão. Então nós devíamos procurar ser indulgentes para com os outros. Ou seja, mesmo que nós detectássemos ou reparássemos naquilo que ainda são as imperfeições que os outros têm, os erros que ainda cometem, nós devíamos procurar não os realçar, não os apontar e ser indulgentes. Porque nós também somos imperfeitos, também cometemos erros, também falhamos na maioria das vezes. E aí sim, connosco, nós devíamos ser muito mais exigentes. Devíamos procurar melhorar-nos a cada dia que passa, procurando transformar essas nossas imperfeições, eliminando-as e convertendo-as nas qualidades que nós deveríamos ter. Há uma reflexão sobre este assunto que eu acho que é muito interessante e expressiva, e que diz que nós, homens, caminhamos na Terra em fila indiana e vamos com duas mochilas.
uma às costas e outra colocada na nossa frente. Na mochila da frente nós levamos as nossas virtudes, as nossas qualidades. E na mochila de trás nós levamos os nossos defeitos. E como vamos em fila indiana, a tendência é olharmos para a frente e vermos na nossa frente as nossas qualidades, as nossas virtudes. E nas costas daquele que segue à nossa frente, nós vemos os defeitos dele, porque é o que ele transporta nessa mochila. Então, essa reflexão vem-nos alertar para nós deixarmos de seguir caminhando em fila indiana e para nos colocarmos ao lado uns dos outros, procurando ser verdadeiros irmãos e sermos solidários e fraternos. E se assim for, nós não temos mais a tendência de olhar a sacola ou a mochila dos defeitos, porque ela não estará mais à nossa frente. Ela estará nas nossas costas, nas costas daqueles que caminham ao nosso lado. Então é um hábito que nós deveríamos implementar, que nós deveríamos adotar na nossa vida, que é de olharmos, sim, para aquilo que são as nossas imperfeições e procurar melhorar-nos dia após dia, e aquilo que ainda são as imperfeições que os outros também carregam, ajudá-los também na sua transformação, na sua melhoria, e assim vivermos num mundo melhor, num mundo mais pacífico, mais manso. Acabaríamos também com a maledicência, com o falar de forma negativa e mal daquilo que os outros fazem e que os outros são. Então, que esta mensagem de hoje que Jesus nos traz sirva para nós como uma lição importante a implementar na nossa vida, a fim de derrotarmos o nosso orgulho e podermos dar lugar à humildade. Então, vamos pensar nisso e procurar implementar isso nas nossas vidas. Senhor Jesus, rogamos-te que lances sobre toda a humanidade sofredora, que somos todos nós, o teu infinito amor e misericórdia. Que nos fortaleças, Senhor Jesus, na fé, na coragem, na resignação, para que todos nós consigamos aceitar tudo o que prover a Deus enviar-nos. Porque como Pai de infinito amor e misericórdia e justiça, sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos. Que esse amor a todos envolva, principalmente, Senhor, aos que mais sofrem. Suplicamos-te, Jesus, amigo incondicional de todos os instantes da nossa vida, por todos eles, por nós e pelos nossos mais próximos também, mas principalmente por aqueles que têm doenças crónicas, dolorosas, pelos que se encontram nas prisões, Senhor, mas todos aqueles também que se encontram nas prisões dos vícios, e são tantos que a terra oferece, que os conduzem ao sofrimento agora e no seu futuro. Por todos aqueles que se encontram nos hospitais, por todos aqueles que se encontram, Senhor, em fase terminal, onde quer que seja, por todos os que se encontram nos lares, tantas vezes a passar os seus últimos tempos na solidão, sem verem os seus familiares tão desgostosos, tão tristes, pelos quais fizeram tudo quando puderam. Por todos aqueles, Senhor, que também se encontram nos seus próprios lares, mas onde há incompreensão, a intolerância, o desamor, a falta de ternura, onde há violência. Te pedimos também, Senhor, por todos aqueles que não conhecem a lei de Deus,
que não te conhecem, Mestre Jesus, não conhecem a tua doutrina, porque muitos perderam o endereço de Deus e há montes e montes de lares, chamemos-lhe assim, onde não falam de ti, Mestre Jesus, da tua história, o que vieste cá fazer, o que nos ensinaste, os teus exemplos, que é conduta a seguir. Pedimos por todas as crianças, adolescentes e jovens que precisam tanto de amparo. Pedimos, Senhor, também por todos aqueles que sofrem pelas guerras que existem por esta terra fora, pelos órfãos, pelos que sofrem, Senhor, pelo egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa ganância de tantos irmãos nossos e por a falta de caridade de nós também para com eles, porque dessa forma, com essa falta de caridade, não conseguimos aliviar a sua cruz, tornando-a mais leve e assim, fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Passamos adiante, Senhor, tantas e tantas vezes, todos nós. Te pedimos, Senhor, que nos ajudes a todos a aceitarmos sempre com paciência, com resignação em todos os momentos da vida, sem desfalecermos. Enfim, te pedimos, Senhor, que derrames sobre toda a terra, sobre todos nós, a tua paz e que todos possam ter uma noite, um dia, com essa mesma paz, com mais alívio, com mais esperança, Senhor. Que os teus mensageiros levem de nós as nossas vibrações de amor, o pouco que temos, mas multiplicai, Senhor Jesus, a 1000 por 1, e que possamos dessa forma contribuir para a sua ajuda, para que possam, enfim, aliviar um pouco as suas dores. Que a tua paz fique hoje e sempre conosco, Senhor. Página 5. Senhor, eu quero trabalhar no caminho da dor, meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas-me comigo, seus meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas-me comigo, seus meus irmãos amar. Estamos a chegar ao final do nosso Evangelho no Lar desta semana. É a altura agora para bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga, os nossos familiares que estão connosco nesta reunião, no plano espiritual, que eles tiveram e magnetizaram para nos beneficiar. Aproveitemos este ambiente pacífico, este ambiente sereno e prossigamos em família, convivendo, resolvendo aquilo que temos para resolver, dialogando uns com os outros. Lembramos que estaremos de volta amanhã com mais uma palestra na nossa associação, a partir das 20h30, e na sexta-feira, no mesmo horário, novamente estaremos aqui convosco.
Desejamos a todos votos de muito boa noite ou boa tarde, consoante a hora e o local que nos escutam, muita paz e que Jesus nos abençoe.